Bem, queridos, abra comigo nesta noite na carta aos Hebreus e o capítulo de número 6. Me volto nesta noite para a mensagem do Evangelho, a carta aos Hebreus e o capítulo de número 6. Hebreus capítulo 6, o versículo de número 18, a partir da segunda metade do versículo, essas palavras: tenhamos nós, isto é, a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Deixe-me ler do início do versículo: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Bem, amigos, o título desta mensagem nesta noite é o refúgio para almas culpadas. Essa segunda parte deste versículo, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, poderia ser lida da seguinte maneira: nós, para que tenhamos a firme consolação, nós os que corremos para o nosso refúgio, para lançar mão da esperança proposta. Essa é a ideia deste versículo. Veja comigo com calma. Nós, os que corremos para colocar, isto é, para nos encontrar em determinado lugar, para o nosso refúgio, em reter ou em lançar mão e segurar, em reter a esperança proposta. A esperança proposta, a esperança do céu, a esperança de vida eterna, uma promessa dada e garantida a homens e mulheres que um dia viram a sua necessidade de perdão, viram a sua necessidade de reconciliação com Deus e nos sentimentos deste versículo correram, como se assim foram, para encontrar refúgio em Jesus Cristo, contra a ira vindoura, contra o julgamento do dia do Senhor. Almas que desejaram um dia serem libertas do poder do seu pecado e encontrarem paz e certeza de vida eterna com Deus. Essa é a ideia desse versículo de número 18. Bem, queridos, é um versículo, como você já deve ter percebido, que fala sobre emergências, não é? Correr, fugir, palavras tão contundentes trazem esse sentimento de grande emergência aqui. Fugir para um lugar de refúgio e segurança, para um lugar seguro de proteção, de segurança espiritual, isto é, encontrar-se em um estado de emergência espiritual e assim buscar refúgio. Bem, querido, deixa-me dizer isso logo de início: você não irá encontrar a Deus e a certeza de salvação, a menos que você o busque em um estado de emergência e grande ansiedade. Oh, marque isso em teu coração. Ninguém, nem um homem, nem uma mulher ou mesmo uma criança um dia veio a Deus e o encontrou antes que tenha se voltado a Ele com um senso de grande emergência e de grande ansiedade espiritual. Uma pessoa não encontrará a Deus de uma maneira casual, por acaso, com uma atitude relaxada, com uma atitude despreocupada, com uma postura casual, algo do tipo: bem, eu vou me aproximar de Deus hoje, mas não por muito tempo, amanhã não sei, quem sabe, eu vou à igreja ouvir o Evangelho esta semana, nos próximos 2 meses eu vou viajar, cuidar de algum interesse, negociar, trabalhar, estudar. Ninguém encontrará a Deus, a menos que o busque com um grande senso de emergência e um intenso desejo de realmente encontrá-lo. Depois que eu terminar isso, depois que eu terminar aquilo, eu vou buscar a Deus, eu me ligo e me desligo de Deus. Ninguém jamais encontrou a Deus com uma postura como essa. Oh, amigos, você não poderá encontrar a Deus e a certeza de vida eterna em qualquer outro estado de alma, em qualquer outra atitude, senão em uma postura de emergência, como alguém que corre, como alguém que foge de algo terrível em direção a Deus. Essa é a atitude. Se não há emergência, se não há um grande senso de ansiedade, um desejo na alma de encontrar e conhecer a Deus antes que seja tarde, uma pessoa, repito, jamais encontrará a Deus e a certeza de perdão e salvação. Porque, segundo a Bíblia, salvação é uma questão de correr ou fugir para um refúgio. É isso que o autor está dizendo aqui sobre aquelas pessoas. Nós, os que corremos ou pomos o nosso refúgio, corremos para um refúgio, lançando mão de uma esperança que nos foi oferecida de perdão,
corremos em direção a essa proposta, a este convite para viver. E nesse caso, correr para Jesus Cristo, isto é, o único meio de escape da ira de Deus, da santa justiça de Deus naquele dia de julgamento, quando todo homem e mulher haverá de se apresentar diante de Deus. Oh, amigos, há um dia, há um encontro, uma reunião, um momento marcado do qual você não poderá fugir, não é possível desmarcá-lo, não é possível adiá-lo, mudar a data, quando a luz deste mundo se apagar para mim e para você. E nós fomos chamados por nosso Criador para subir à presença dEle, naquele dia determinado. Eu não sei, amanhã, 1 ano, 6 meses, 10 anos, não passará, então nós subiremos e não poderemos faltar a este encontro. Não poderemos desistir ou mudar esta data ou protelar. Vir a Jesus Cristo, vir ao Salvador, os méritos de Jesus Cristo, o seu sangue vertido como que de um sacrifício no lugar de pecadores, buscar a sua proteção contra aquele dia, isto é, contra o fulgor da ira divina contra pecadores. São esses os sentimentos que transparecem aqui neste versículo de número 18, de maneira que ser salvo é uma questão de emergência, é uma questão de urgência. Neste ponto que eu gostaria de tocar nesta tecla com muita calma nesta noite, é uma questão de correr a Jesus. É uma questão de sentir um dia, um determinado momento da vida, uma grande ansiedade no íntimo, de conhecer de fato a Deus, de ser conhecido por Ele como um filho, uma filha de Deus, e ter certeza íntima de perdão e de salvação. É como quem foge por sua vida, contra um perigo de morte, contra um acidente, contra um incêndio. Essa é a ideia. Esse é o sentimento capturado aqui. Nós, os que pomos ou corremos para o nosso refúgio, em lançar mão da esperança proposta. Veja o que essas palavras estão dizendo na verdade. Elas falam sobre pessoas que um dia correram, assim por dizer, para um refúgio. Elas fizeram um grande esforço pessoal em se afastar de algo e buscar proteção em um lugar. Essa é a ideia. Nós, os que corremos para este refúgio. Veja o que essas palavras estão dizendo hoje a você e a mim. É o seguinte: esforce-se intensa e emergencialmente para chegar àquele ponto e lugar onde você tenha de fato encontrado a Jesus Cristo. Essa é a ideia. E seja visto seguro nele, como quem se abriga em um refúgio. Deixe tudo que te impede de lado, sinta a urgência dessa necessidade, volte a tua mente e o teu coração em direção ao Salvador e venha a Ele com tanta intensidade que nada te prenda e nada te segure. Venha a Jesus antes que seja tarde. É isso que essas palavras estão dizendo. Faça um esforço intenso até que você possa se encontrar nesta posição na tua vida, quando você pode dizer: eu fui salvo e nasci de novo, o Senhor ouviu a minha oração de arrependimento um dia, os meus pecados foram perdoados e eu tenho vida eterna com Deus. Para que nesta noite eu te pergunto: você se encontra neste ponto? Você se encontra neste refúgio? E você veio a Deus e disse a Ele um dia: Senhor, eu sou um pecador condenado, e a menos que Tu, ó Senhor, tenha misericórdia de mim, eu continuo condenado, eu estou condenado, salva minha alma. Este é o meio, queridos. Me pergunto nesta noite, se você sabe exatamente onde você se encontra espiritualmente nessa questão. Você é uma pessoa já salva, ou você é ainda uma pessoa perdida? Perceba, querido, que a minha pergunta não foi se você um dia levantou a mão ao final de um apelo em uma igreja, ou se você um dia veio à frente ao final de um apelo emocional para o pastor orar por você. Não foi essa a minha pergunta nesta noite. Mas se você já veio ao Salvador como um pecador arrependido, como uma alma ansiosa por salvação e segurança antes que seja tarde. Você já veio a Ele em oração como alguém condenado e que sentiu o poder e o domínio do pecado em tua vida,
com senso de vazio e de temor um dia e clamou a Ele por vida e por salvação, com grande senso de culpa e ao mesmo tempo um grande desejo de ter o alívio e o perdão de teus pecados. Isso já aconteceu, você já foi salvo. Bem, não me diga, eu não sei, porque não há ninguém aqui nesta congregação, nesta noite, que não saiba. Você sabe muito bem em teu coração se você está realmente confiando no Salvador ou não. Você sabe em tua mente, em teu coração, se você está completamente em dependência de Jesus Cristo para a tua esperança além do túmulo. Você sabe em teu coração, em tua mente, se um dia, lá atrás, você já veio a Jesus e o buscou de fato, pessoalmente, como uma alma que se dirige a Deus em arrependimento, com um senso de culpa e desejando perdão, em um senso de emergência em busca de salvação. Você sabe certamente, você sabe se tudo que você possui, se você possui vida ou se tudo que você possui é mero formalismo religioso. Se você já venceu os teus pecados, você sabe. Ou se o pecado ainda tem domínio sobre você, você sabe. Você sabe muito bem se você já recebeu uma nova vida e você não é mais aquela pessoa que era tempos atrás, ou se não é e ainda permanece a mesma pessoa. Você sabe se um dia aconteceu uma grande transformação como resultado de arrependimento de pecados diante do Senhor. E o pecado, você sabe, quando ele não é mais o teu amigo nem o teu hábito diário. Oh, queridos, você sabe. Refúgio, essa é a palavra que se destaca aqui nesse versículo de número 18. Nós, os que corremos ou pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. É uma palavra tremenda na Bíblia. Moisés, no livro de Deuteronômio, ao falar ao povo de Israel em sua oração, quando ele abençoava aquele povo como representantes de Deus, lá em Deuteronômio, logo no final, ele diz: o Deus eterno é o teu refúgio, e por baixo estão os braços eternos. Ele está falando sobre um refúgio espiritual, sobre um povo que colocou no Senhor a sua dependência e correu para Ele como refúgio. Davi, no Salmo de número 9, eu abro rapidamente o versículo de número 9, ele também reflete este sentimento. Ele diz: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Logo um pouco mais à frente, no Salmo de número 46, no versículo 1, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. E o versículo 11, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio contra o perigo, contra a calamidade. Em 18 salmos nós temos essa ideia de refúgio. O Senhor é um lugar de proteção e de refúgio para um pecador convicto, e para Ele nós devemos correr. Em nosso caso, esse é Jesus Cristo. Ele que veio do céu ao mundo para salvar e perdoar. Ele que abriu um caminho de reconciliação com Deus. Deus deve olhar agora sobre um pecador através dessa lente que é Jesus, e vê-lo limpo, e vê-lo puro, e vê-lo transformado. Sem Jesus Cristo, há uma sentença de condenação sobre as nossas cabeças. Oh, amigos, você percebe o que é refúgio e por que Jesus Cristo é esse refúgio. Mas a ideia de refúgio, de segurança para uma pessoa que foge de um grande perigo, ela não se origina nas palavras de Moisés, ela tem uma base nas chamadas cidades de refúgio do Antigo Testamento. Você se recorda, eu tenho certeza, séculos antes do Salvador vir ao mundo, Deus falando ao povo de Israel antes de entrar na Terra Prometida, Ele disse através de Moisés que o seu povo deveria, naquela cidade, separar um número de cidades e construir outras que seriam cidades de refúgio. Inicialmente haviam 3 cidades, e Deus então falou através de Josué, e ele aumentou o número para 6 cidades de refúgio. Eu tenho certeza que você já leu bastante sobre isso, e o propósito delas está ali no livro de Números, no capítulo 35, versículo 13 a 15. Deixe-me ler rapidamente sobre o propósito dessas cidades de refúgio. E aqui está o Senhor dizendo através de Moisés:
E das cidades que derdes aos levitas, isto é, esse é o contexto, verá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades darei além do Jordão, e 3 destas cidades darei na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles. Veja o propósito agora: para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Esta é a ideia. Pessoas fugiriam para aquelas cidades, pessoas que estariam em perigo de serem linchadas publicamente, assassinadas, executadas pelo povo, sendo acusadas de um crime. Deixa eu tentar ilustrar isso, Pônia. Pense sobre isso por um minuto. Houve uma morte, resultado de um acidente. Ali estavam 2 homens tentando cortar uma árvore na floresta ou em algum lugar aberto para limpar um campo, trabalhando sozinhos. E de repente um levanta o machado, e talvez a cabeça desse machado escapula e mate aquele outro homem. E ele cai realmente morto, mas não havia ninguém ali, e ninguém testemunhou. E não foi de propósito, aquele outro homem não tinha nada contra aquele, foi um acidente. Então ele volta para a sua vila, a sua cidade em Israel, para falar para os familiares e a sua família e mostrar o que aconteceu. Mas logo ele vê nos olhos das pessoas que elas estão incrédulas e que elas querem tomá-lo pela mão e matá-lo, executar justiça pública ali imediatamente. A lei de Deus permitia isso em caso de assassinato. E por causa daquela tendência antiga de revanche e justiça imediata, a pessoa acusada seria imediatamente morta pelos familiares. E a Bíblia daria o direito ao próximo, ao familiar, que executasse uma pessoa da sua família que fora injustamente morta. E aquela pessoa, se ela não se sentisse culpada, foi um acidente, não foi culpa dela, foi acidental, e ela esperasse por um julgamento mais justo, que provas fossem trazidas e que ela fosse ouvida antes de ser executada, então ela deveria correr e fugir por sua vida e se dirigir a uma daquelas cidades de refúgio e aguardar ali por um julgamento mais justo. Oh, se ela pudesse chegar e correr, talvez tomar um cavalo, um animal, e correr com toda a sua força e ansiedade, se ela pudesse pelo menos colocar os seus pés no subúrbio, na borda daquela cidade de refúgio, designadas como refúgio, então ela estaria segura, então ela não seria executada sumariamente, protegida, guardada, e evidências precisariam ser reunidas e coletadas para um julgamento mais justo. Essa era a ideia. E haviam 6 cidades, nós lemos, 3 em cada lado do Jordão, uma ao norte, uma no centro e uma ao sul, bem dividida no país, em cada um dos lados. E a ideia é que uma pessoa, ao fugir para aquele local, pudesse chegar ali em um período de metade de um dia de jornada, de onde quer que ela se encontrasse, em qualquer parte de Israel. Assim, quem sentisse que não tinha recebido justiça apropriada, poderia correr para lá. Eram cidades administradas pela tribo de Levi, isto é, pelos levitas, isto é, estavam na mão de pessoas dedicadas a zelar e cumprir a lei de Deus. Você estaria seguro ali. Ali haveriam anciões e homens zelando pela lei de Deus designada para aquela cidade, e a pessoa seria protegida e um julgamento seria organizado. Essas cidades se encontravam sempre em lugares altos. Talvez isso oferecesse uma certa dificuldade para a pessoa, mas a ideia é que ela fosse visível distante, a pessoa tomasse alento em sua carreira e conseguisse chegar ali a tempo. E havia muitas regras de administração destas cidades. Para a manutenção dela, por exemplo, era determinado na lei que as estradas que conduzissem essas cidades fossem o mais retas e diretas possíveis e aplanadas. E havia um número de homens que deveriam percorrer essas estradas regularmente para ver a condição dela. Quem sabe, depois de uma chuva não havia buracos e valas, ou o mato tivesse crescido e as placas cobertas. E se houvesse uma bifurcação, uma placa visível deveria estar ali no local certo, limpas, aterradas. Era uma responsabilidade especial do governo cuidar dessas cidades de refúgio. Uma provisão importante. Mas, queridos, por que tantos detalhes na Bíblia aparecem continuamente sobre essas cidades de refúgio? Será que é por acaso? Será que é porque havia muito homicídio injusto e muita morte? Não, de maneira nenhuma. A razão, queridos, que há tantas informações detalhadas sobre elas
é que elas servem também para um propósito espiritual. Eu gostaria que você atentasse para isso. Tudo na palavra de Deus tem um propósito espiritual. Você já se perguntou um dia por que Deus não começou o seu registro imediatamente a partir do Novo Testamento? Mas nós temos todo o Antigo Testamento com tantos detalhes históricos e coisas várias. Bem, a razão são muitas, como mostrar a queda do ser humano, a necessidade do Salvador, a vinda do Salvador através desse berço que é o povo de Israel, mas havia uma importância muito grande anexada a esses símbolos. E uma delas, no caso das cidades de refúgio, é que elas serviriam como uma lição espiritual para a igreja no futuro. E essas cidades de refúgio, com tanto detalhe sobre elas, são figuras que apontam para o Salvador. Essa é a ideia das cidades de refúgio. O propósito delas, amigos, era ilustrar a misericórdia de Deus e a bondade de Deus. É por isso que tantas vezes nós vemos ela no Antigo Testamento, um lugar de refúgio da parte de Deus. E para nós, esse lugar de refúgio é o Senhor Jesus Cristo. Estas cidades apontam para Ele. Jesus Cristo foi enviado por Deus a este mundo para ser um refúgio a pecadores penitentes contra a ira vindoura. Ele é o lugar de segurança e de socorro para um pecador que reconhece a sua necessidade, o poder e o domínio do pecado em sua vida. Ele é a salvação da ira justa, da lei de Deus contra os nossos pecados. Agora, essa é uma ilustração imperfeita do nosso ponto de vista humano. Porque enquanto naquele caso de Israel, para a cidade iam pessoas que não se consideravam culpadas, não foi realmente uma culpa direta e obstinada delas, que uma pessoa tenha morrido. Em nosso caso, Jesus Cristo é um refúgio para pessoas que sabem e que reconhecem que são culpadas diante de Deus. E se uma pessoa não vier a Jesus Cristo como um culpado, como um pecador, como uma pessoa necessitada, nunca irá encontrá-lo. Será que você percebe? Ele é chamado de o Salvador. Como jamais alguém buscará um Salvador se não se vê condenado e em necessidade de perdão e de vida eterna? Oh, porque Ele veio para salvar pessoas de seus pecados, para morrer no lugar delas, para que elas encontrassem refúgio daquele dia de juízo e segurança em seus braços. Esses são os braços eternos que nós lemos ali um pouco antes. Mas nós, queridos, nós somos essas pessoas culpadas diante de Deus. Cada um de nós aqui nesta noite nascemos culpados, nascemos trazendo o domínio do pecado em nossas vidas e escolhemos a cada dia voluntariamente nos afastar mais e mais de Deus. Nós pecamos toda a vida, nós quebramos as leis de Deus por ações, por omissões, por palavras, por pensamentos. Oh, quão distante nós estamos, vivemos para nós mesmos e atrás de nós está um perseguidor, a morte e os nossos pecados. E logo, logo a morte nos alcançará. Mas será que ela te alcançará antes de você chegar a Jesus Cristo? Antes de você vir a Ele em urgência e ansiedade para o perdão? Meu amigo, deixe-me fazer essa pergunta. Se em um determinado momento na tua vida você percebeu a tua necessidade de perdão, se em um determinado momento na tua vida, pela operação do Espírito Santo, é Ele quem convence uma pessoa do seu pecado, você viu quão pecador você é diante de Deus, e pela primeira vez pecados do passado, da infância, da adolescência começaram a fluir na tua mente, coisas que você tinha esquecido, e você percebeu que os olhos de Deus estão lá em cima de você, e cada pensamento e cada atitude foi registrada e marcada, e você se sentiu em perigo de ser julgado e banido da presença de Deus. Oh, se nós somente sentíssemos a urgência destas coisas, ainda embora sejamos culpados, verdadeiramente culpados por cada mentira, por cada ato pecaminoso, por cada imaginação poluída, nós podemos vir e correr para Jesus Cristo
como lugar de refúgio para pecadores convictos. Essa é a figura diante de nós nessas palavras. Essa é a ideia, essa é a mensagem da palavra de Deus de capa a capa. Foi por isso que o Salvador veio a este mundo. Queridos, cada uma daquelas cidades de refúgio, elas possuem nomes tão belos. Uma delas era chamada de Quedes, separada. Este é o significado, Quedes, separada. É uma cidade dos levitas separada para o refúgio, separada para qualquer um que desejasse encontrar refúgio e segurança. Havia uma outra, nós lemos, chamada Siquém. Siquém significa um ombro, que nome tão belo, não é? Um ombro para o amparo, onde pessoas culpadas, não culpadas, imediatamente não seriam executadas de pronto. Um ombro, um apoio. Eles te alimentariam ali, te protegeriam naquela cidade de refúgio, te manteriam em segurança, ninguém te tocaria antes que um juízo e um julgamento fosse realizado. Uma outra bem conhecida é Hebron, aceito. Que nome maravilhoso. Na cidade de refúgio você será aceito. O julgamento virá, é claro, mas você estaria seguro ali, ninguém fecharia as portas para você. Uma outra era Bezer, protegida, fortificada. Ninguém te atacaria ali em vingança e tentaria te tomar dali. Em seus muros você estaria seguro. Uma outra era chamada a quinta de Ramote, alívio. Que alívio, que alegria estar neste local. E a última era chamada de Golã, que literalmente significa alegre. Quão bom é estar nesta cidade de refúgio e saber que eu vou ser ouvido e alguém irá interceder por mim diante do juiz. De maneira que todas elas possuem nomes tão significativos, tão belos, não é mesmo? Elas eram os lugares para onde, se você estivesse em uma dificuldade real, você poderia correr e se refugiar. Você não seria condenado em uma cidade de refúgio, não até que houvesse um julgamento. Mas imagine uma outra situação. 2 pessoas trabalhando mais uma vez, 3, serrando uma árvore, testando alguma arma no exército. De repente uma pessoa chega de sutil para dar um aviso e a arma é lançada, uma morte súbita. Não foi a culpa da pessoa, não foi intencional, não foi de propósito. Uma cidade de refúgio. E aquele homem ou mulher começa a correr naquela direção. Ele sabe que é um lugar separado para isso. Mas ele volta à cidade antes para conversar com sua família e seus amigos. E ele percebe que logo os olhares mudam em relação a ele. E então ele começa a correr em direção àquela cidade de refúgio. E ele corre com tanta intensidade por aquelas estradas aplainadas, e o seu coração batendo sem parar, e os seus músculos cansados. Se somente ele conseguisse entrar ali, é tudo que diz na mente dele, se somente ele conseguisse cair naquele local, dentro da fronteira, dentro das bordas daquela cidade, se somente ele conseguisse chegar ali, antes de ser apanhado, ele estaria seguro. Um lugar de refúgio. E a Bíblia descreve o Senhor Jesus Cristo como o refúgio dos pecadores, como um lugar de proteção a homens e mulheres que sentiram em sua alma a ira contra o pecado, os olhos de Deus sobre a sua alma. Você não pode vir a Jesus Cristo despreocupadamente, brincando de religião. Você não pode vir encontrar a Deus casualmente, com uma atitude relaxada, do tipo, eu estou vendo, eu não sei, agora, hoje, quem sabe no futuro, deixa-me terminar isso, esse plano, esse projeto, há tantas coisas que eu quero experimentar nesta vida. Você não conseguirá chegar lá. É necessário esse senso de urgência, como alguém que corre da vida à ira futura. Um desejo de ser salvo. Eu não sei amanhã quando a morte chegará à minha porta. 2 dias, mais um mês, os túmulos se enchendo tão rapidamente, pessoas morrendo a todo tempo. Eu não sei se amanhã vou partir. Eu preciso conhecer a Jesus.
Eu preciso ter certeza de perdão. Eu sei da ira de Deus que espera um pecador como eu, que Ele tenha humilhado e crucificado o seu Filho por pecadores. Isso me diz sobre a ira de Deus contra pecadores um dia, se eu partir deste mundo não perdoado, não regenerado. O homem que corria para aquela cidade de refúgio sabia do perigo. Ele sabia exatamente para onde estava indo. Ele precisava chegar ali. Se você não for impelido por uma urgência e uma grande ansiedade por perdão e salvação, você jamais chegará a Jesus antes que os teus dias terminem. Você percebe? Esta é a mensagem destas palavras. Isso é urgente, é desesperadamente urgente, é a coisa mais séria e importante na face da terra, em tua vida. É exatamente isso: é encontrar a Jesus e estar seguro nele antes daquele dia. Se nós somente pudéssemos vir a Ele com essa ansiedade. É tão urgente, queridos. Você não pode ser casual ao buscar o Salvador. Você não pode ter essa atitude tranquila e relaxada. Você não encontrará. Queridos, talvez nessa noite você seja naturalmente uma pessoa muito casual, muito relaxada, tranquila. E você toma as coisas de uma maneira muito tranquila na vida. Tem um problema a ser resolvido. Relax. Vamos lidar com isso com calma. Muito bom às vezes agir assim. Mas você precisa ser muito sério a respeito da tua alma. E a respeito de encontrar a paz com Deus e a certeza de vida eterna. Talvez você seja uma pessoa dada à mentira. E você já está muito acostumado a mentir, e a exagerar, e a inventar as coisas. E pelo costume você já não mais percebe o horror de ser um mentiroso. E o domínio que essas coisas têm sobre você. E você não mais percebe quão longe o pecado te levou pela mão de Deus a pecar continuamente contra Ele. Será que você percebe o perigo em que você se encontra? Logo há um dia de juízo, um dia de prestar contas. Ou talvez haja algum pecado que você esteja acariciando por muito tempo já, e se tornou um hábito em tua vida, parte da tua vida. E esse pecado está te levando mais e mais distante de Deus, mais e mais distante de Deus. E você não percebe quão longe você já foi por estar tão habituado a esse pecado. O pecado te enganou e a tua alma está em perigo, mas você não sente o domínio nem a urgência dessas coisas. Ou talvez você seja alguém que tenha um vício. Você já viu pessoas que têm algum vício muito forte, seja ele qual for? Elas dizem a si mesmo: isso não me domina. No dia que eu quiser parar, eu paro. E você vê os anos passarem, e elas continuam a dizer: isso não me domina, é apenas um prazer, um hábito. E os anos vão passando. E no dia que por alguma razão elas tentam parar, elas simplesmente não conseguem. Porque isso é parte da sua vida. Elas não percebem a distância e o quanto essas coisas se afastaram de Deus. Há como pessoas que vão tomar banho no mar e ali está uma imensa placa dizendo: não entre, ondas te levarão de volta para o mar. E elas simplesmente olham para aquilo e pensam consigo mesmo: eu dou conta. E vão para aquele mar e logo se afastam mais e mais da praia, mais e mais da praia. E as ondas os levam para longe. Que loucura! Quão nécios nós podemos ser, quão insensatos nós podemos ser, diz a palavra de Deus. Deixar para depois, ser casual a respeito da tua alma e da eternidade, tendo ouvido o Evangelho tantas vezes, tendo sentido o Espírito Santo dizer: é com você que eu estou falando, e você dizendo: não, é com aquele, é com meu vizinho, é com ele. Tantas vezes, persistindo assim, nós estamos lidando com forças muito maiores do que nós. O pecado, o diabo, a velha natureza marcada e dominada pelo pecado. Essas coisas nos levarão para mais e mais distantes de Deus.
para mais longe da presença do Criador. E é por isso que nós precisamos de um refúgio, e esse refúgio é descrito nessas palavras do Evangelho: Jesus Cristo, Salvador, o refúgio dos pecadores, o amigo dos pecadores, um lugar de proteção e segurança. Queridos, deixe-me tentar abrir a tua mente para essa questão tão importante. Você sabia que é o próprio Salvador que será o teu juiz? Jesus Cristo, Senhor. Um homem de tamanha humildade e graça, de tamanha bondade, será Ele que me julgará um dia, sim. A Bíblia nos diz que todo julgamento foi dado a Ele, e um dia Ele voltará a este mundo não mais como um Salvador, mas como um juiz, e você terá que prestar conta àquele que você tanto desprezou, tendo sido chamado tantas vezes para vir a Ele, prestar contas ao Senhor e ser julgado. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus é o refúgio dos pecadores, é o amigo dos pecadores, que Jesus Cristo tomou sobre si mesmo um dia, ali naquela cruz. Volte os teus olhos no retrovisor da história para aquele dia, aquela cruz do Calvário, um lugar elevado fora dos muros de Jerusalém. O sol escaldante da Palestina, humilhado, torturado, às suas costas grandes vasos de sangue correndo pelo chicote, sendo esbofeteado, tendo a sua barba arrancada pelas unhas, sendo humilhado e maltratado. Oh, amigos, isso não é um milésimo daquilo que ele experimentou na sua alma quando ele se entregou naquela cruz. E ali o Pai precisou virar, como se assim for, o seu rosto do seu Filho, porque ali estava sobre ele toda a imundície e todo o pecado de todo homem e mulher que um dia viria a Jesus para tê-lo como Salvador e refúgio. Ele tomou o pecado deles sobre si e pagou com a sua vida no lugar deles. Ele é o refúgio dos pecadores, e aquele rosto eterno e santo que se virou ali, terá que se virar de você e de mim, se você terminar os teus dias sem Jesus Cristo Salvador. E aquilo que foi levado por Jesus Cristo em sua vida por aqueles que se voltam a Ele, você terá que levar sobre si mesmo, sem um representante, sem um refúgio, sem uma salvação, diante de um Deus tão santo e glorioso, quando naquela cruz o Salvador derramou a sua vida. O autor desta carta aos Hebreus, ele faz a pergunta no capítulo 2, versículo 3: como escaparemos de tamanha condenação se negligenciarmos tamanha salvação? Se você ainda, querido, nesta noite não considerou estas questões, se você nunca veio de verdade a Jesus Cristo pessoalmente, você deve vir ainda hoje. E se voltar a Ele, você não pode seguir no teu mundo da imaginação, pensando que os dias nunca se acabarão, e que as coisas estão tão tranquilas, vivendo para os teus pecados, as tuas buscas terrenas e planos e vários outros planos, de mudar o mundo, de enriquecer a si mesmo. Deve haver uma urgência, deve haver uma ansiedade. Eu preciso perceber e sentir a minha necessidade espiritual. É necessário. Eu estou espiritualmente perdido, eu estou longe de Deus, eu nunca encontrei o perdão, eu não tenho certeza de salvação, eu vejo esse pecado me dominar, eu vejo esse pecado como um hábito, a minha personalidade é assim, eu não tenho esse domínio próprio, eu me vejo irado, eu me vejo com a mente poluída, eu vivo habitualmente em pecados continuamente. Vir a Jesus com urgência, vir a Ele com o desejo de ser liberto, com um senso de grande necessidade. É isso que significa buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscares de todo o coração. Você percebe a urgência nessas palavras? A intensidade, o senso de necessidade, desejo de perdão. Deixa-me dizer algumas poucas coisas sobre essas cidades de refúgio para nós concluirmos. As estradas para essas cidades de refúgios precisavam ser o mais reto e direto possível, e aplanadas. Essa era a lei.
E você sabe, meu amigo, o caminho para Jesus Cristo é tão direto, é tão aberto, é tão claro. O Evangelho é claro, você sabia, você toma a Bíblia, você abre, você começa a ler e entender. Ela não é complicada, ela tem uma linguagem muito clara. Ela diz que nós somos pecadores. Ela diz que nós estamos condenados diante de Deus. Ela diz que nós precisamos reconhecer o nosso pecado, nos arrepender diante de Deus e depender do Salvador. Linguagem tão clara, linguagem tão direta e tão simples. Somente Jesus Cristo, nos diz a Bíblia, é capaz de salvar uma alma. Eu não posso salvar a mim mesmo. A Bíblia diz isso repetidamente, tantas vezes e de tantas maneiras. Os meus méritos não são capazes de me recomendar a Deus. Somente uma pessoa pode conduzir um pecador a Deus. Esse é Jesus Cristo. A vida perfeita, tomando sobre si a condenação daqueles que se voltam a Deus por Ele. Quão direta é a palavra de Deus. A Bíblia fala sobre arrependimento de pecados. Ela nunca deixa de fora o arrependimento. É impossível receber graça, alívio, perdão, se não há arrependimento de pecados. Ela fala sobre entregar a minha vida por inteiro ao Salvador. Ela fala sobre um caminho direto para Jesus Cristo. Não havia paradas, não haviam pedágios nos caminhos para chegarem às cidades de refúgio. Amigos, você não precisa pagar para a salvação. Você não precisa dar uma oferta na igreja para receber uma bênção de Deus. Você não precisa de um sistema religioso por meio do qual você pague penanças, por meio de orações e de campanhas, tentando entrar num sistema de angariar méritos de alguma maneira. Não haviam pedágios naquele caminho para a cidade de refúgio. O caminho estava desimpedido. Somente correr com urgência. Você vem direto a Jesus Cristo, sem intermediário. É tão fácil. Eu não estou dizendo nesta noite que você deve vir à igreja ou vir ao cristianismo, mas vir direto ao Salvador em oração, como um pecador arrependido. Cidades de refúgio. Se você corresse e conseguisse chegar ali a tempo, você não seria mandado embora, ninguém seria mandado embora. A lei não permitiria isso. Um ancião, um levita naquela cidade, ao ver alguém se aproximando, uma mulher, um homem, eles não poderiam dizer entre si: eu não gosto da aparência daquela pessoa que está vindo acolá, feche os portões, tranque as portas. Não, qualquer pessoa seria aceita, seria recebida naquele local. Se você vem a Jesus Cristo em oração, sentindo a tua culpa, com tantas dúvidas em tua mente, não sabendo nem mesmo como orar, o que sentir, para onde ir, mas desejando o perdão e a salvação. Se você vir desta maneira, como você está, você não será mandado embora. Ele te receberá. Ele ouvirá a mais simples oração de arrependimento, o clamor mais baixo da alma por salvação. Você não precisa se arrastar no chão, você não precisa copiar o arrependimento de um outro crente que você leu em algum livro, alguma biografia. Se você vê a tua necessidade e simplesmente pede por vida e salvação, você será recebido e aceito por Jesus Cristo, amigo dos pecadores. Quão amplas, quão abertas são essas portas, esse caminho para Cristo. Não há cerimônias complicadas. Você nem mesmo precisa vir aqui à frente ao pastor orar por você. Se você encontrar um lugar calmo, silencioso nesta noite e reconhecer diante de teu Criador aquilo que Ele já te fez ver sobre a tua natureza e a tua condição, e dizer a Ele: Senhor, eu sou um pecador, uma pecadora, mas eu me arrependo e eu preciso de salvação e de libertação e de certeza de vida eterna. Se você reconhecer essas coisas diante dele e depositar a tua confiança em Jesus Cristo em tua mente, confiar que ao orar a Ele, Ele te receberá, então você será aceito. Quão simples, quão aberto, quão plano. Se você talvez, ao vir a Jesus Cristo, isso poderia ter acontecido para alguém que corria para uma cidade de refúgio, mas eu estou correndo para este lugar, mas eu não sou um levita. Como é que eu vou ter sustento? Como é que eu vou, onde eu vou morar? Como eu vou cuidar da minha vida ali dentro?
Se você conseguisse chegar ali, haveria provisão, um lugar para dormir e se aquecer, de alimento e proteção. Tudo estava generosamente preparado e esperando. Havia tudo ali previamente determinado, organizado e limpo, esperando por você. Você percebe? Eu não sei o que será se eu vir a Jesus Cristo, o que os meus amigos vão dizer. Talvez eu perca um amigo mais próximo, talvez eu perca o emprego, há pessoas que desdenham o Evangelho. Eu não sei como eu vou cuidar da minha vida e como eu vou servir a Deus. Eu não sei se eu vou conseguir permanecer. Amigo, não pense sobre isso. Simplesmente venha e Ele te dará o seu Espírito Santo. E você terá um novo caráter, um grande domínio e força contra o pecado, e haverá paz no coração, e haverá alegria, e haverá tantos novos amigos, e uma família em Cristo, e Ele te dará um lugar na sua igreja, em seu serviço, e sabedoria, a faculdade da oração e condução, tantas coisas esperando por você como resultado da conversão. E se eu vier a Jesus Cristo e me aproximar dEle, será que eu vou continuar por toda a minha vida sendo uma pessoa buscando a salvação por anos e meses? Ou você poderia correr por algum tempo para aquele local de refúgio. Mas uma vez que você entrasse ali, você teria chegado ao local. E você teria sido recebido. E se você vier a Jesus Cristo, misericórdia instantânea, certeza de salvação, graça e perdão e alívio, um novo coração, todas estas coisas esperando por você e prometido a você. Você busca em arrependimento, você vem por inteiro. Talvez você ore uma vez e bata nessa porta e você não a veja aberta, talvez porque você não veio por inteiro. Há pessoas que buscam a Deus e oram, elas dizem: eu nunca senti nada e nunca nada aconteceu. Mas talvez elas tenham vindo mais com medo da punição do que com vergonha de seus pecados, e Deus precisou deixá-los na porta batendo. Há outros que vêm mais buscando os benefícios do que ser perdoado, e há outros que oram a Deus, mas ali no canto da mente elas dizem: eu quero deixar as portas abertas e as opções abertas, eu quero desse mundo, eu quero de Deus, eu quero esse pecado e entrar no céu como ela. Você precisa ter urgência e correr e deixar tudo para trás, como quem corre pela vida, como quem deseja uma única coisa: salvação e perdão e vida eterna. Amigo, se você continuar, deixe-me terminar com essas palavras, se você continuar a rejeitar a Jesus Cristo por muito tempo, é possível que você nunca o encontre. É possível que chegue um momento quando você não desejará mais encontrar a Jesus. É possível que chegue um período, um momento, quando você não mais sentirá ansiedade a respeito do teu pecado e de não ser salvo. E no lugar de vir, você preferiu debater com tua mente e justificar o teu estado e permanecer no mesmo local em que você se encontra desde sempre. E aos poucos os teus pecados vão te dominar mais e mais, e todo aquele desejo de perdão e salvação que te tomava um dia para te levar ao Salvador terá se esvanecido, e esse mundo terá se tornado tão grande, e teu coração estará nessas coisas, e você não virá mais. Você precisa vir hoje. Enquanto você sente esse grande desejo de perdão, enquanto o Espírito Santo de Deus, através da palavra, argumenta com tua consciência e coração, responda a Ele e corra para o Salvador enquanto é tempo. Não fique se perguntando em que estado eu estou. Você vê o domínio do pecado, você percebe o hábito dele, você sabe que nunca veio a Jesus. Venha como você está nesta noite, em arrependimento, e você será salvo, e você será recebido. Mas suponha comigo um momento, que neste caminho e jornada, aquele homem ou mulher correndo para a cidade de refúgio, de repente vê-se paisagens tão belas no caminho,
começasse a parar e orar. Eu nunca vi aquele vale tão florido. E aquela montanha, se eu subir, eu vou ter visões tão belas do mar e do lago da Galileia, e ela se desviasse do seu caminho. Então seus perseguidores alcançariam seus passos. E se você protelar por muito tempo, você não sabe o dia de amanhã. O ontem você não tem mais em tuas mãos. O amanhã é um vir que pode não vir, você tem somente hoje. A Bíblia fala sobre um dia chamado hoje, para o arrependimento. É hoje este dia, não amanhã. Ou talvez essa pessoa estivesse correndo para aquela cidade, de repente ela visse alguém no caminho e parasse. Por que você está correndo? Estou indo para a cidade de refúgio. Estou correndo por minha vida. Mas é tão longe. Você não precisa ir lá. Veja, é uma cidade aqui, a outra lá, pessoas boas lá, água limpa, é tão bom. Você vai ser recebido ali. Amigos, é necessário vir àquele lugar. É necessário vir a Jesus Cristo somente. Não venha ao cristianismo ou à religião, venha à pessoa de Jesus. Não venha ao pastor ou ao batismo, às boas obras. Venha a Jesus Cristo, só a Ele somente. Você percebe a urgência dessas coisas. Aquele homem ou mulher que corria para aquele lugar, ele sabia muito bem para onde estava indo, e é somente aquele lugar e somente essa maneira que você deve vir nesta noite a Jesus Cristo. Quando você vem, Ele cuidará, Ele providenciará todas as coisas, indo para a cidade de refúgio, buscando o Salvador, correndo por sua vida, ansiando por perdão e por certeza de vida eterna. Somente Jesus Cristo, uma única esperança, uma única vida, o único caminho para o céu, somente vindo a Ele e dando a si mesmo por inteiro ao Salvador. Venha Jesus Cristo por inteiro. E quando você estiver orando, confesse a Ele, não esconda, e ao fazer isso, entregue a sua vida por inteiro e diga: Senhor, eu serei teu, faz de minha vida o que tu desejares, e Ele te receberá. E você saberá, na parte de Deus, que você agora está seguro para a eternidade.